Bom, vamos fazer agora uma coisa que está bem próxima da paracompacidade, que é a partição da unidade, né? Essa proximidade vai aparecer no finalzinho, no último resultado que a gente vai provar. Então vamos primeiro definir o que é partição da unidade. Então, ah, se você começa com um espaço X, né, um espaço topológico, você vai falar que uma família Fs, onde o S é um conjunto de índice qualquer, que a gente não faz a menor ideia de quem seja. Então uma família F é funções contínuas, funções contínuas de x em 0,1, de x em 0,1. Isso aqui a gente vai chamar de uma partição da unidade, né? Uma partição da unidade. Se para qualquer x que você pega e você somar todas as funções, então fs de x, isso aqui dá 1 para qualquer x, né? Para qualquer x. Repara que isso aqui está falando várias coisas ao mesmo tempo, tá bom? A primeira vamos supor que o seu conjunto S fosse finito, só para a gente enxergar um pouquinho melhor. Isso quer dizer que você tem uma função que ela faz um calombinho assim, né? Cada uma dessas funções você pensa como ela sendo um calombinho, que acho que é mais fácil, tá bom? Aí você vai ter uma outra função que vai ficar aqui do lado, que na hora que você pegar para qualquer x que você toma, na hora que você somar as duas, isso aqui está dando 1. Do tipo, imagina que aqui já deu 1 nessa função, então a outra teria que dar 0. Essa aqui já deu 1 nessa função, essa aqui deu 0. Aqui nesses meinhos, o que está faltando aqui é o que a outra está compensando. Então, pensando aqui meio grosso modo, fazendo com duas. Então sempre está somando, está dando 1. Cuidado, só que o S ele pode ser infinito, então você pode ter um monte de função, só que na hora que você soma elas todas, isso está dando 1. Tem uma coisa já que dá para tirar, né, que para esse troço fazer sentido, vamos supor que você está com um caso que esse S é infinito e ele pode até ser não enumerável. O que vai acontecer é que para cada ponto, a quantidade de funções que é diferente de zero é enumerável, porque senão a soma não faz nem sentido. Tá bom? Então, tipo, você pode até ter o S não enumerável, mas localmente vai para cada ponto a quantidade de funções que faz alguma diferença, ou seja, são as que são não zero, naquele ponto é enumerável. Tá? Na verdade, a gente vai ver que em vários casos a gente vai trabalhar que em cada ponto só uma quantidade finita de funções é diferente de zero. Tá? Vai até virar uma soma finita, mas por enquanto fica aí. Só esse nome. Aliás, vamos já pôr aqui o que seria essa parte do finito. Então, como é que seria? Você poderia pegar uma coisa assim e você vai falar que a partição da unidade. Então, a gente vai falar que essa partição. Então, a partição da unidade ela é dita localmente finita. Se na verdade essa soma para todo x é finito. Então, mais ou menos o que eu quero dizer é um pouco mais que isso, vai ser que se essa família aqui, você pega as imagens inversas dos intervalos da parte onde a função não é zero, né? Então é tudo menos o zero. Então isso aqui seria o suporte da função, se você quiser pensar assim, para o S pertencente a S, se isso aqui é localmente finito. Tá? Aí nesse caso, bom, aqui tudo bem eu falar isso aqui localmente finito, que isso aqui agora é uma família de conjuntos do X, né? Então isso aqui a gente já está bem definido o que é ser localmente finito. Aí agora repara que essa função aqui, do jeito que está, para todo ponto tem um aberto em volta dele, tal que essa soma é finita. Tá bom? Do tipo, e são as mesmas funções ali que você tá somando. Então aqui é uma coisa já fica um pouco mais fácil de enxergar. Continuando, agora vai começar a nossa relação com paracompacidade. Vai começar só para dar um gostinho. Eu vou falar que uma partição. Então, a partição da unidade, só para não ficar escrevendo tudo. Então, vamos pegar ela indexada de novo por esse conjunto S. Ela é dita subordinada a uma cobertura C.
se, vamos pôr aqui o C, né? Se para qualquer S que você pega, ou seja, para qualquer função que você pega, você consegue achar um aberto da sua cobertura, tal que o suporte da sua função, né, então aqui ficou assim, está contido nesse C. Ou seja, você pega os suportes, o suporte forma um refinamento da cobertura original. A princípio aqui, de cara você não vê que esse negócio dá uma cobertura, mas dá, porque como todo mundo tem que somar um, então para todo ponto tem que ter pelo menos uma função em que ele dá positivo. Então isso mostra que cobre. Então é basicamente falar que essa coleção aqui refina a coleção original. Tá bom? Da cobertura original. Então isso aqui já começa a ter uma cara de paracompacidade, mas ainda não é exatamente paracompacidade. Tudo bem? Ok. Então agora vamos para um lema, que ele tem um enunciado meio chato, um pouco longo, mas a gente vai usar ele numa equivalência. Então qual que é o primeiro lema? Vão ser dois lemas. Então você pega x regular, tá? Eu já vou começar com um regular aqui. E aí eu vou pensar que toda a cobertura, nesse x é toda a cobertura, x regular, vamos pôr tal que, senão vai ficar confuso. Então aqui, toda a cobertura aberta para x admite refinamento localmente finito. Só que aqui deixa só. Eu quero destacar que isso aqui não necessariamente. Senão seria regular, né? Se você pedir. Seria para compacto se você pedisse que esse refinamento é aberto. Eu não estou pedindo isso. Então é não necessariamente aberto ou fechado. É porque daqui a pouco vai vir um fechado, então deixa eu já pôr que eu destacar isso aqui. Então, se você tivesse que ele era para compacto particular, tem isso, porque ele vai ter o refinamento aberto. Aqui a gente tem o refinamento localmente finito, mas eu não sei se ele é aberto ou fechado, eles são de coisas, tá bom? Se você tem isso, então se você tem um espaço onde acontece esse negócio, parece para compacidade, mas é um pouquinho mais fraco, está pedindo menos, né? Então, para toda a cobertura aberta, e aqui eu vou ter que pôr os índices. O SS em ação. Existe cobertura fechada, acho que é a única vez que a gente está usando isso. Então, os elementos da cobertura são fechados, só que ela é localmente finita. Localmente finita. FS. E aqui vai acontecer uma coisa mágica, mas espera aí que eu já explico a coisa mágica. Tá aqui para qualquer S. FS está contido em um S. Tá? A conclusão é quase idêntica à paracompacidade, com duas diferenças grandes. Uma é, no paracompacidade você refina para abertos, aqui você refinou para fechados, e a outra é que o conjunto de índices ficou o mesmo. Repara, o S reduz para FS. Então você já sabe que FS está dentro de US e acabou, não tem outros. Não vai ficar aquela bagunça que a gente tem. Cada um pode ter vários abertinhos dentro, no caso aqui seriam os fechados. Pode até acontecer que tenha, mas você tem essa ligação do tipo, esse índice vai com esse índice vai com esse índice. Você já sabe exatamente quem que é o conjunto de índices. Tudo bem, se fosse finito, não vai ser, mas se fosse finito, se a primeira cobertura que você tem tivesse 5 elementos, o refinamento tinha 5 elementos. Isso com a propriedade para compacidade você não tem nem a pau, assim, tá bom? Ok? Então essa é a conclusão diferente desse cara. Então você começa com uma coisa que parece para a compacidade, que é que o para a compacidade em particular implica, tudo bem? Que você consegue fazer o refinamento, mas não necessariamente ele vai ser aberto ou fechado, e você conclui esse outro que vai ser com fechados, mas tem essa coisa mais forte que é o índice é o mesmo. Tudo bem? Vou dar a ideia aqui mais ou menos de como é que você faz, pelo menos qual é o começo aqui dessa demonstração, que o finalzinho é um pouco mais de conta. Então o que você faz? Você começa com essa família US aqui, né? Você começa com a sua família US.
Como ela é uma cobertura por abertos, você consegue uma cobertura aberta. Opa, vamos fazer melhor a letra, né, que senão não dá nem para entender. Então isso aqui, cobertura aberta, tal que essa outra família aqui, ó, os W fechos, tal que W pertence ao W fresco, refina. Vamos pôr que é U, essa aqui? Essa aqui é a U, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, você usou regularidade aqui, né? Então, para cada aberto, você pega um ponto lá dentro, ele tem um fecho tal que você consegue ficar lá dentro. Estou usando só regularidade aqui, tá bom? Aí agora eu pego essa W e eu consigo criar uma família A. E aí vamos chamar aqui A, vai ser uns caras que é A. Vou indexar por um Tzinho aqui que eu não sei quem é, tá? E esse aqui vai ser o meu refinamento de W que é localmente finito. Vou usar a hipótese. Tudo bem? Então, ó, eu tenho, porque a hipótese fala que qualquer cobertura aberta tem um refinamento localmente finito. Então, não sei se é abertos ou fechados. Então, esses A são os conjuntos estranhos aqui no meu conjunto, que eu não sei quem são, que faz isso aqui, tá bom? E eu vou ficar sem espaço mesmo para dar ideia aqui desse negócio. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar o enunciado. O que a gente quer agora? A gente já usou a hipótese, né? Então, o que eu tenho que conseguir é conseguir esse troço aqui de baixo. Então, vamos apagar a parte que a gente já usou. Vou só tirar o então para também ali, que a gente não vai mais usar. Então, só para colocar aqui em cima. Beleza. Então, ó, eu tenho esse cara aqui. Eu vou definir ainda, vamos aproveitar esse pedacinho aqui embaixo que a gente tem o seguinte, para qualquer tzinho que você pega aqui no T, eu vou definir o ST. Então, isso aqui vai ser uma função. Eu vou fixar uma função, o ST, ele vai pertencer ao S e ele vai ser de forma que o AT fecho está contido no UST. Certo? O AT ele refina W. O fecho do W está dentro de algum elemento do U. Então, para cada AT tem um cara cujo fecho dele está dentro inteiro de um UST. Existe um S tal que o AT está dentro. Pega um desses caras, pode ter mais de um, pega um desses caras e chama de UST, chama de ST, tá bom? Então a gente está definindo uma função aqui, se definiu simplesmente uma função que faz essa coisa aqui, tá bom? E eu consigo porque o AT está refinando o W e o W fecho refina U, então isso eu consigo. Tudo bem? Aí agora, finalmente, a gente define o seguinte, eu vou chamar de fs, porque lembra, a gente precisa dessa família aqui. Agora eu já achei quem é o meu fs. Meu fs vai ser simplesmente a união de quem são os caras. São os caras que, quando você faz o st, isso dá esse próprio s. Então seria a imagem inversa desse cara aqui, dos ATs. Fecho. Talvez seja mais fácil enxergar assim. Pega todos os ATs tais que, por essa função, o S associado a eles é esse que você fixou. Tudo bem? Pode ter vários deles. Pega esses caras e toma a união deles. Tá vendo? Estou fazendo essa união aqui. O que vai acontecer aqui agora? Eu tenho que a família dos Fs é uma família de fechados, porque veja, isso aqui eu não sei quantos tem aqui, podem ser infinitos, mas a família T é localmente finita. Se ela é localmente finita, essa união aqui é um fechado. Lembra? União de fechos de uma família localmente finita é o fecho da união. Então, isso aqui são famílias de fechados. Ela automaticamente refina o. Por quê? Porque cada um desses caras aqui está refinando o próprio US. Foi assim que a gente pegou, o UST, certo? Então, esse cara aqui está refinando o S, então, portanto, o FS refina o S, tá bom? Ela dá cobertura, por quê? Porque todos os ATs apareceram em algum momento aqui, do tipo, isso aqui, lembra? Isso aqui é uma função que definiu para todos os T's. Então, algum AT, tipo, para algum S, o AT o ST é igual a ele, certo? Então, como os ATs cobrem, o FS cobre também. Falta mostrar que é localmente finita. Tá? E localmente finito é uma conta, e eu deixo porque a gente já acabou aqui o espaço bastante.
tudo bem? Então isso aqui, só ficou faltando aqui o detalhe para você mostrar que é localmente finito, é um pouquinho mais chato uma continha, beleza? Então a gente já tem essa parte. O próximo lema agora faz uma junção mais com partição mesmo, da unidade. Então vou fazer aqui, eu pego um X, um espaço topológico, eu pego U, cobertura aberta. E agora, se existe Fs S pertencente a S, partição da unidade, subordinada a U, lembra então, quer dizer que os suportes das funções refinam a cobertura U, então U admite refinamento aberto localmente finito. Tá? Aqui pode a primeira vez que você vê esse enunciado pode parecer que ele não está provando nada. Por quê? Porque eu vou ler de um jeito que vai enganar. Você tem a cobertura aberta, você já tem uma partição da unidade subordinada a ela. Pô, mas aí então, se ela é subordinada a ela, você deveria simplesmente pegar os suportes dessas funções e ele já deveria dar o refinamento que você está procurando. O problema é que a partição que você pegou não necessariamente é localmente finita. Se ela fosse localmente finita, isso tudo que a gente falou está certo, mas aqui faltou a parte de falar que ela é localmente finita. Então o que a gente vai precisar aqui é um esforço para conseguir melhorar um pouquinho ela, de pegar que ela é localmente finita. Mas lembra, a partição, pelo fato dela já ser uma partição, ela pode até não dar localmente finita, mas ela dá uma coisa meio localmente enumerável, quase, porque a soma não faz sentido se tiver muita gente dentro. Se você tiver uma quantidade não enumerável de gente que a função dá diferente de zero, você já não consegue fazer a soma. Então ela já te dá meio caminho ali andado, tudo bem? E aquela soma tem que convergir. Então basicamente o que a gente vai fazer é um truque de pegar. Você vai ter uma série infinita, enumerável, que vai te dar o resultado naquilo ali. Você pode fazer a aproximação dessa série parando em algum momento. Na verdade, esse é o grande truque. Deixa eu vou falar qual que é o truque que vai fazer aqui, o resto é conta envolvendo isso, tá bom? Então qual que vai ser o truque? Eu acho que tem que tentar dar uma destacada aqui nessa parte. Vai ser o que? Você vai, para qualquer G que você pegar, que sair do X e chegar no intervalo 0, 1, contínuo. Então qualquer G que você pegar e para qualquer x0 tal que a g de x0 é maior que zero, vai existir um U aberto tal que o x0 está dentro desse U e vai existir um S' contido em S, esse é o conjunto aqui de cima, finito, tal que, vamos escrever, depois eu explico, para qualquer S pertencente a S menos S' e para qualquer X pertencente a U, Fs de x dá menos que a g de x. Tudo bem? Então, se você tiver uma função contínua qualquer, que ela está chegando no máximo a 1, eu consigo jogar fora. Tipo, eu deixo de lado só finitos caras e o resto eu sei que é a soma deles. Tipo, a soma não, mas todos os valores deles vão dar menos que essa g que eu fixei. Tudo bem? Então, em algum sentido, eu vou usar isso aqui na demonstração para tentar falar assim, tipo, olha, sempre que conseguir alguma coisa contínua, e esse contínuo vai poder ser, por exemplo, soma de finitos elementos dessa partição, eu sei que o resto vai dar um valor muito pequeno. Tipo, então daí você vai conseguir usar esse truque aqui para conseguir fazer a demonstração. Tudo bem? Aí o resto é continha,
vamos tentar do tipo, é uma demonstração mais chata essa aqui mesmo. Tudo bem? Vamos tentar então ir para o teorema principal para tentar destacar quais que são as coisas. Que o teorema principal vai usar esses dois lemas e ele vai juntar o que a gente fez agora e o que a gente tinha feito antes com paracapacidade. Então o teorema é: você pega x T1, tá? Então eu vou começar com o espaço T1, são equivalentes. São três condições equivalentes, tá? Então x é paracompacto Hausdorff. B. Toda a cobertura aberta de x, então toda a cobertura aberta para x admite partição da unidade subordinada a ela, admite localmente finita. Então vamos pôr até por antes. Subordinada localmente finita. Acho que é melhor pôr assim. Tá? Então ela vai ter uma partição da unidade subordinada a ela, mas mais que isso, essa partição é localmente finita. Ou seja, para cada ponto você consegue um aberto que a soma daquelas funções é só uma quantidade finita de funções na prática, porque o resto é tudo zero. E a outra é toda a cobertura, é a versão fraca disso. Toda a cobertura aberta para x admite partição da unidade. Então aqui eu tirei o localmente finito, tá bom? Então, bom, para o A implica B, como é que a gente tenta ver aqui a ideia? A ideia vai ser o seguinte: você tem que ele é para compacto Hausdorff. Então, o que é que você tem? Você tem que toda a cobertura aberta admite subcobertura, admite refinamento localmente finito. A gente tinha a hipótese no primeiro lema que a gente fez que se você tem uma condição dessa, você consegue um refinamento da cobertura aberta original que você pegou, que ela é por fechados e a quantidade de índices é a mesma, certo? Então o que você vai ter? Você vai ter esse monte de fechado que está refinando a sua cobertura aberta. Qual que vai ser o truque dela agora? Localmente finito. Você vai usar o lema de Urysohn ou de extensão de Titius, na verdade é o lema de Urysohn aqui, para conseguir ficar fazendo esses calombinhos que separam esses caras de uma maneira esperta. Então, usando o lema de Urysohn com aquela parte ali, você consegue construir quais são as funções contínuas que você vai precisar para fazer essa partição aqui, tá bom? Então, basicamente é você conseguir construir os fechados localmente finitos que você tem pelo lema que a gente já tem, e aí usar o lema de Urysohn para conseguir separar esses caras e conseguir fazer a sua função. Tudo bem? Depois, na verdade, quando você acaba de fazer essa função, elas não vão somar direito, mas elas vão estar aqui, todo mundo está definido direitinho. Bom, mas é basicamente você fazer, normalizar esse negócio para ficar entre 0 e 1. Tá? Então essa aqui mais ou menos seria a ideia para o A implica B. O B implica C é imediato, certo? Porque o C simplesmente é um caso particular, né? Do tipo, você não está pedindo que a partição da unidade seja localmente finita. Então você já consegue ele automaticamente. E o C implica A, veja, toda cobertura aberta para X admite partição da unidade subordinada a ela. Isso aqui dá o paracompacidade, certo? A única coisa que está faltando é o Hausdorff, que você poderia ter algum problema. Mas daí, basicamente, o que você tem que fazer é usar essa cobertura aqui. Ó. Você pega a cobertura, como o espaço é T1, que está escrito lá em cima, você pegar x menos x1, x menos x2,
Isso aqui é uma cobertura por abertos do seu espaço. Na hora que você faz a partição da unidade para esse cara aqui, isso aqui vai dar os dois abertos de juntos que separam x1 e x2. É só fazer onde a função dá menor que meio, alguma coisa assim, e aí você tenta, você tira o Hausdorff a partir disso. Tá bom? Então, né, só lembrando, do C para o A, os próprios suportes já te dão o refinamento que você precisaria para a capacidade. Está faltando o Hausdorff ali, né? Então, mas o Hausdorff sai de um truquezinho bobo como esse aqui. Tá bom? Então é isso.